Então gritei: ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar como uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e os seus pecados será perdoado. Livro de Isaías, capítulo 6, versos 5 ao 7. Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Reis e nesse vídeo eu falo da visão do profeta Isaías, que está no capítulo 6. Amados, quando lemos uma passagem onde um profeta de Deus se diz de lábios impuros, fico a pensar quanta coisa nós falamos que não edifica, não acrescenta e, pelo contrário, muitas vezes faz denegrir, colocar para baixo. É por isso que a Bíblia diz lá no livro de Provérbios 18:7, a boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma. No livro de Tiago 3, verso 6, ainda diz assim, e está nos confirmando isso, dizendo que a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. O profeta Isaías vivia entre povos de lábios impuros e se considerava de lábios impuros. Porém, no capítulo 6, versos 6 e 7, nos relata uma experiência onde Isaías é tocado pelo anjo do Senhor. Então, dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Gente, eu fico pensando que maravilha, que momento extraordinário, que sensação de euforia estar frente a frente com a glória de Deus, sendo tocado por um anjo do Senhor, e ainda recebe uma palavra dizendo, veja, isso tocou os teus lábios, por isso a sua culpa será removida e os seus pecados serão perdoados. Ele não disse serão, ele disse será perdoado. Amados, essa deveria ser a nossa preocupação constante. Vigiar nossas palavras, nossas atitudes, nossos pensamentos. Vivemos num mundo que a própria palavra diz, que lá em 1 João 5,19, que está no maligno. Isaías viveu uma experiência ímpar, teve sua vida transformada. O anjo tocou seus lábios com a brasa e sarou todos os pecados. E no capítulo 6, verso 8, Deus disse, então ouvi a voz do Senhor, conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. A resposta de Isaías foi imediata. Ele não queria ver seu povo sendo destruído. Ele sabia que se o seu povo não se convertesse, o juízo estava prestes a cair sobre todos. E queria ver o seu povo abandonar o pecado. A partir de então, Isaías passa a transmitir a mensagem divina de advertência a todos que estavam desviados dos caminhos do Senhor. Amados, a rapidez que o profeta se oferece para a obra missionária, sem hesitação, deve ser um exemplo a ser seguido por todos nós. Milhares de crentes por todo o mundo são frequentadores de igrejas, mas se esquecem que a obra de Deus não se limita só a ir ao templo. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não recebeis. Isaías 6,9. Isaías, amado, sabia do coração duro daquele povo e sabia que sua missão não seria nada fácil. Mas eu digo, amados, confessar os pecados, essa deve ser a atitude de todo cristão. O que Isaías fez lá em 6, verso 5, nos leva a entender que ele fez uma autoanálise, constatando que era um homem de lábios impuros, pois andava no meio do povo de lábios impuros. Quando confessamos nossas transgressões, Deus as coloca nas profundezas do mar. No livro de Miqueias, capítulo 7, versos 18 e 19, diz assim, quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades e tu lançarás todos os seus pecados
nas profundezas do mar. Amados, Deus se revelou a Isaías de uma forma que o próprio profeta reconheceu seus pecados. Deus continua falando conosco por meio da sua palavra, através de fatos, de milagres e de outras pessoas, como o propósito de ver o seu povo convertido à sua palavra. E eu quero terminar esta palavra com as seguintes recomendações. Cuidado com o perigo das falsas profecias. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Já está no livro de Mateus 7, verso 15. Lembre-se, Deus conhece todos os nossos desejos e problemas. Não está inerte diante de nossas aflições e os nossos dilemas. Ele nos vê a todo instante e Ele nos criou e nos conhece. Deus espera que nós nos arrependamos dos nossos pecados e estejamos com o coração aberto para receber o seu Filho que veio ao mundo, para todo aquele que nele crê seja salvo. E quando Jesus voltar, nós estejamos de lábios puros para receber Jesus. Que Deus vos abençoe e vos guarde, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E até o próximo vídeo.